Graça e paz, meus irmãos. Deuteronômio 22, verso 10 diz assim a palavra de Deus: Não devem lavrar a terra com um boi e um jumento debaixo do mesmo jugo. O jugo é uma espécie de canga feita de madeira que serve para unir dois animais, geralmente uma parelha de bois, e serve para puxar um arado ou uma carroça de madeira. O jugo, que é um instrumento usado desde os tempos bíblicos até hoje, tem o propósito de fazer com que dois animais trabalhem juntos, dividindo assim o peso da carga e a resistência do arado no solo. O jugo também tem o propósito de multiplicar a força. Assim, dois animais devidamente aparelhados produzem o dobro da força, podendo realizar o dobro do trabalho que um animal sozinho faria, e também executar tarefas que seriam impossíveis para um animal só. Porém, no livro de Deuteronômio, nós temos uma ordem direta de Deus. Não devem lavrar a terra com um boi e um jumento debaixo do mesmo jugo. Por que Deus estaria orientando o seu povo dessa forma e o que isso tem de aplicação para a nossa vida? Nós aqui vemos que Deus está falando sobre o jugo desigual, algo que será tratado nas Escrituras em várias ocasiões, pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo, dentre outros. Em primeiro lugar, essa lei visava a preservação da vida do animal. Deus está ali alertando sobre diferenças cruciais que, se colocadas debaixo de um mesmo jugo, trariam diversos problemas. Para começar, um boi e um jumento são animais diferentes em vários aspectos. O passo é diferente, a altura é diferente, a resistência é diferente, a velocidade é diferente, a musculatura é diferente e até o temperamento desses animais é diferente. Durante a seara, o animal mais forte certamente iria trabalhar mais do que o animal menor, gerando sobrecarga, fadiga e sofrimento ao maior. Enquanto que o jugo poderia ferir o pescoço do animal menor, que por ser mais fraco poderia ser esfolado pelo tamanho do jugo desproporcional. Ele também ficaria em desvantagem quanto à altura, fazendo com que ambos sofressem durante o trabalho diário. Outra questão é que, por terem passadas diferentes, o trabalho conjunto seria seriamente prejudicado. Quando aplicamos essa realidade do jugo sobre nós, vemos que a Escritura nos mostra diferentes e diversas orientações para a nossa vida. Em primeiro lugar, cuidado com os relacionamentos, em especial o casamento. Um exemplo está na nossa relação marital, o casamento. Deus sempre teve uma preocupação quanto ao homem e a sua união, e sempre quis que seu povo escolhesse esposas e maridos que fossem tementes ao Deus Altíssimo. Por isso ele deixou advertências para que eles se guardassem dos casamentos entre israelitas e povos pagãos que eram fronteiriços a Israel. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 2, o Senhor diz: Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Quando os israelitas chegam na Terra Prometida, eles passam a conviver com muitos povos ao redor. E Deus teve um cuidado especial em alertá-los para não casarem com pessoas que não dividiam a mesma crença, os mesmos costumes e o mesmo Deus. O objetivo era simples, evitar que eles se desviassem e começassem a seguir deuses estranhos, quebrando assim a aliança com o Eterno. Os patriarcas zelaram pela ordem de Deus. A exemplo de Abraão, que ao escolher uma esposa para o seu filho Isaque, quis que fosse de entre os da sua família. A palavra diz assim em Gênesis 24: E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho ao meu senhor depois da sua velhice, e ele lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Muitos anos depois, Isaque, seu filho, quando já estava velho, lembrando do cuidado de seu pai com o casamento, ficou muito triste ao ver seu filho predileto, Esaú, seu primogênito, se casar com mulheres pagãs, quebrando o conselho do seu avô Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 26. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Segundo ponto, evite caminhar com quem não tem o temor de Deus.
Veja que, no período dos reis de Israel, o casamento entre israelitas e pagãos trouxe um grande prejuízo para a nação. Há exemplo do que aconteceu com Salomão. A Escritura vai dizer, lá em 1 Reis 11, que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, amonitas, moabitas, edomitas, mulheres das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas. E elas, a Escritura diz que perverteram o coração de Salomão na sua velhice, para que ele seguisse outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Evitar caminhar com quem não tem o temor de Deus é importante e também se aplica nas nossas relações. Muitas vezes viemos para a casa de Deus, viemos para o Evangelho, mas não queremos nos desatar de julgos antigos, relacionamentos antigos, amizades antigas, círculos de influência antigos que de alguma forma nos corrompem. É aquele grupo de amizade que a gente gostava de estar junto, mas que só conta conversas que não edificam, mentiras e outras coisas. É melhor se afastar. Terceiro ponto, é você quem decide qual jugo vai levar sobre suas costas. Veja que o apóstolo Paulo exorta que sejamos vigilantes na nossa caminhada cristã. Em 2 Coríntios 6,14 ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Paulo aqui nos lembra de que a responsabilidade sobre qual jugo levaremos sobre nós é nossa. Veja que ele exorta a que não nos prendamos a jugos desiguais. Quando um cristão se une a um jugo com um descrente, por exemplo, ele passa a partilhar da mesma estrada, do mesmo caminho, e isso é extremamente perigoso. No campo, é comum unir um boi jovem a um boi mais velho, sobre o mesmo jugo. E por que isso? Porque o boi jovem, que é inexperiente, ele vai tentar resistir ao trabalho. Ele não tem o costume, o hábito de fazer aquele tipo de caminhada. Então, uma forma de condicioná-lo àquele trabalho é unindo ele com alguém mais experiente. Por isso, ele se une debaixo de um mesmo jugo com um animal mais forte e que conhece o trajeto. Ele não quer se sujeitar de início, seu passo é arredio, sem cadência, mas o que acontece é que com o tempo, o boi mais experiente força o mais jovem e ele acaba se adaptando ao trabalho. Isso é uma forma de ensinar e adestrar sem muito esforço. Essa mesma estratégia é usada pelo adversário. Julgos desiguais, seja no casamento, seja nos relacionamentos, nas amizades, podem nos condicionar a um passo e um caminho que não desejamos e do qual será muito difícil depois sair. É por essa razão o alerta da palavra de Deus. Um jugo desigual causará sempre dor e sofrimento. O cristão tem uma carga que o ímpio não tem, que é a vigilância, a santidade, a vida de oração e a comunhão com Deus. O ímpio, pelo contrário, tem a sua alma pesada pelo fardo do pecado. Até mesmo entre os cristãos, julgos desiguais podem causar problemas. Veja que o apóstolo Paulo fala de problemas decorrentes da imaturidade espiritual entre irmãos na sua carta aos Romanos, quando ele diz: pois um crê que tudo pode, outro crê de forma diferente, pois um serve a Deus e outro não serve, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. Está em Romanos capítulo 14. Bom, queridos, para concluir, nós sabemos que na caminhada da vida fatalmente teremos um jugo sobre nossos ombros, pois isso faz parte da nossa seara. Seja no casamento, seja no trabalho, seja nas relações familiares. Jesus, porém, nos ensina a levarmos o jugo que ele nos oferece. Ele diz em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos um jugo oferecido por Cristo que é suave, leve e devidamente ajustado ao nosso tamanho, que nos permite andar no nosso passo, na seara da vida, de modo tranquilo, bem diferente do jugo do pecado que o apóstolo Paulo tanto exorta para que sejamos diligentes. Quando ele diz em Gálatas 5, no verso 1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos novamente debaixo de um jugo de servidão. Que Deus possa nos abençoar e que as nossas escolhas sejam corretas, que sigamos debaixo do jugo de Jesus, tendo Ele conosco nessa caminhada na vida, nessa seara, onde a nossa chegada, o nosso caminho pode ser até sofrido, mas a nossa chegada é certa e vitoriosa. Deus nos abençoe.